Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Sou o professor Elias Santana e venho apresentar a vocês o primeiro episódio do nosso novo programa do Gran Cursos Online, Na Ponta da Língua. O seu programa de variedade sobre linguística, língua portuguesa, gramática, redação discursiva, análise de textos e concursos públicos. Meus amigos, teremos aqui um programa destinado à preparação daqueles que querem conhecer bem mais sobre a língua portuguesa. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre o hino nacional. O hino nacional, professor? O que ele tem a ver com a língua portuguesa? Você verá agora. A partir desse momento, você está na ponta da língua. O que o hino nacional tem a ver com o estudo da língua portuguesa? Aliás, o hino nacional, como é que ele foi composto? Como é que ele foi estruturado? Escolhi este assunto para ser o primeiro episódio Na Ponta da Língua, até porque quantas e quantas vezes você, em diversos eventos cívicos, futebolísticos ou de diversas naturezas, já entoou o hino nacional, às vezes até já chorou com o hino nacional. Mas mesmo assim, professor, eu não entendi o que aquele hino dizia. Então a gente vai estudar gramática dentro do hino nacional. Claro, eu gostaria de ter feito esse episódio no dia 7 de setembro, na Semana da Independência. Por isso eu vou trazer para você só um trecho do hino nacional para que nós possamos analisar e entender o que ele pode contribuir para o nosso ensino de língua portuguesa. Venha comigo, por favor, à tela. Estamos na ponta da língua, o primeiro episódio. Veja só comigo, eu peguei para você esse trecho que fala o seguinte: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Quantas e quantas vezes você já não entoou este trecho do hino? Já entoou do jeito certo, já entoou do jeito errado, e mesmo assim, você ainda não parou para entender o que diz o hino nacional. Trouxe para você o primeiro verso desta composição, veja lá comigo, por favor, de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. Nosso objetivo é entender como este assunto pode contribuir para a nossa preparação em língua portuguesa. Vejamos o texto, por gentileza. No texto, se você observar comigo, eu só tenho um verbo, que é o verbo ouviram. E eu, Elias, já ouvi cada coisa sobre a análise sintática do hino nacional. Eu já ouvi dizerem por aí que esse sujeito desse verbo é um sujeito indeterminado. Eles ouviram, mostrando que o hino nacional ele tem caráter democrático. Ou seja, eles ouviram e quem são eles não sabemos. Brancos, negros, indígenas, jesuítas, egipciganos, tupinambotos, iorubárbaros e o que mais tivesse lá para ouvir. Só que não é isso que o hino nacional traz. Até porque, pessoal, o hino nacional ele foi composto no momento da literatura nacional chamado de parnasianismo. O que era o parnasianismo? Era um momento, era uma escola literária em que se produzia textos poéticos, só que se prezava pelo alto rigor estético literário. Era o momento da literatura nacional em que o conteúdo ele ficava em segundo plano e a forma de se estruturar o texto é que tinha prioridade. No parnasianismo, eles consideravam que a poesia, a produção poética, a produção de canções era como lapidar uma pedra de ouro e por isso eu precisava lapidar bem, eu precisava limar bem aquela pedra, a fim de que eu conseguisse o melhor formato possível. Nem que este formato não fosse inteligível a todos, mas o importante era o alto rigor estético. O hino nacional ele foi composto no momento desse da literatura nacional. E por isso que ele tem uma estrutura assim, acompanhe comigo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante. Nesse meu trecho, pessoal, que está aqui colocado, eu vou te falar que o sujeito não é, de jeito nenhum, um sujeito indeterminado. Aliás, neste meu texto que aqui está, eu tenho um sujeito simples da língua portuguesa. Se eu for te mostrar a análise sintática dessa frase, do jeito como ela é feita, eu te falo o seguinte: que essa expressão do Ipiranga às margens plácidas, esse aqui é o sujeito da minha oração. E de um povo herói com um brado retumbante é o objeto direto. É agora que todo mundo fica louco e furioso comigo. Professor, como é que você fala para mim que do Ipiranga às margens plácidas é o sujeito se ele está preposicionado? Como é que você diz para mim que de um povo herói com o brado retumbante é o objeto direto se ele está preposicionado? Calma, você vai poder entender tudo isso comigo aqui neste episódio. Veja só, coloquei para você dois exemplos para nós compararmos. Olha o primeiro. As margens do Tietê estão extremamente poluídas. Meus amigos, quem é que estão extremamente poluídas? As margens do Tietê. Esse daqui
é o sujeito da minha sentença. Extremamente poluídas é uma característica dada às margens do Tietê. Por isso eu tenho um predicativo do sujeito. E este meu verbo estão é um verbo de ligação. Eu te mostrei isso aqui só para você perceber uma circunstância em que o termo margens é núcleo de um sujeito. Perceba que ele está antecedido por artigo as e sem a presença do sinal indicativo de crase, para que se tenha a indicação de um sujeito. Tudo bem? Volta comigo à tela, por favor. Olha só o texto que diz: às margens do Tietê moram pessoas honestas. Veja para mim que aqui eu tenho o verbo morar. Você não vai, em hipótese alguma, dizer a mim que as margens do Tietê é sujeito do verbo moram. Primeiro motivo, a presença desta vírgula que aqui está, que impede que seja o sujeito. Além disso, você observou para mim aqui a presença do sinal indicativo de crase, que foi empregado por quê, professor? Observe comigo. Quem é que moram às margens do Tietê? Pessoas honestas. E esse aqui é o meu sujeito, só que ele não é um sujeito em posição original, ele é um sujeito deslocado, melhor dizendo, ele é um sujeito posposto da língua portuguesa. Um sujeito posposto. O verbo morar, meus amigos, ele é um verbo intransitivo, tudo bem? E esse às margens do Tietê, ele indica na sentença em que está inserido, às margens do Tietê, indica o lugar onde se mora. Se faz referência ao verbo na morfologia da língua portuguesa, chamamos de advérbio. Se tem mais de uma palavra, nós chamamos morfologicamente, me acompanhe por gentileza, de locução adverbial. Tudo bem? Só que cabe ressaltar, meus amigos, que a classificação em locução adverbial é uma classificação que está expressa na morfologia da língua portuguesa. Morfologia da língua portuguesa. Até porque, se nós formos à sintaxe, eu saberei que as margens do Tietê é um adjunto adverbial de lugar. É um adjunto adverbial de lugar que faz referência ao local onde se mora. Tudo bem? Esse adjunto adverbial de lugar, inclusive, ele está deslocado. E esse adjunto adverbial de lugar que aqui está, ele é de longa extensão. E é por estar deslocado e longo que eu tenho o emprego dessa vírgula que aqui está. Cabe ressaltar que o emprego dessa vírgula nesse trecho é obrigatório, pois a gramática da língua portuguesa nos afirma o seguinte, que nos casos de adjuntos adverbiais deslocados de longa extensão, o emprego da vírgula é obrigatório. Só que se você percebeu, aquele às margens indicando lugar, ele está craseado, ele está antecedido pelo um as com acento grave, indicando a fusão de dois termos. E por que isso ocorre, professor? Porque a gramática da língua portuguesa diz o seguinte, que quando eu tenho locuções femininas, e perceba para mim que o núcleo dessa locução é um vocábulo feminino, a gramática da língua portuguesa nos afirma o seguinte, que eu tenho uma crase obrigatória. Uma crase obrigatória. Obrigatória por quê, professor? Porque se trata de uma locução feminina da língua portuguesa. Uma locução feminina da língua portuguesa. Por isso, o emprego da crase é obrigatório. Locuções femininas, como é o caso de pagamento à vista, como é o caso, por exemplo, de, naquela música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Um jantar à luz de velas deve ter crase, pois se trata de uma locução feminina. Meus amigos, o que eu quis te mostrar então? Quando eu tive na primeira ocorrência as margens do Tietê sem crase, ele era sujeito. Quando eu tive as margens do Tietê com crase, era uma adjunta adverbial de lugar com crase obrigatória por ser uma locução feminina. No texto original do hino nacional, retirado do site do Planalto, esse às margens plácidas está sem crase. Tudo bem? Ou seja, aquela análise de que ouviram onde, ouviram as margens, está errado. Aqui eu posso falar, eles moram onde? Moram às margens. Agora que essa análise de que ouviram onde, ouviram as margens é equivocada. Por quê? Porque eu não tenho o emprego do acento grave. Tudo bem? Só que aí, pessoal, o hino nacional, ele se vale de algo, e é muito importante que você se lembre disso, tudo bem? Ele se vale de algo que são as figuras de linguagem.
Figuras de linguagem. As figuras de linguagem que você possivelmente memorizou um dia na sua vida têm por finalidade trazer novas propriedades à produção de um texto, tudo bem? E o hino nacional, só nesse trecho, apresenta 3 figuras de linguagem. A primeira delas, e já destaco para você, é a figura de linguagem chamada de hipérbato. Hipérbato. Tudo bem? Sobre o que fala o hipérbato? O hipérbato, meus amigos, é uma inversão sintática. Se você se lembrar, frequentemente nas nossas aulas aqui no Gran Cursos Online, você sempre vê o seguinte, que a ordem direta da oração, sujeito, verbo e complemento. Quando eu desfaço a ordem direta da oração, nós fazemos uma inversão sintática, ou uma figura de linguagem conhecida como hipérbato. Meus amigos, se você for observar comigo aqui, olha só, quando eu coloco para você assim, ó, as margens do Tietê moram pessoas honestas, isso aqui é um exemplo de hipérbato. Por quê, professor? O sujeito não está na posição original dele, ele está posposto. Tudo bem? E além disso, nesse meu trecho, as margens do Tietê é um adjunto adverbial de lugar deslocado. O local do adjunto adverbial é no final da sentença. Ou seja, nesse meu pequeno trecho, eu tenho a presença de um hipérbato. A primeira figura de linguagem presente, evidente no hino nacional, chama-se hipérbato. Até porque isso era uma característica dos parnasianos. Inverter os períodos em todas as possibilidades possíveis, dentro, claro, no respeito aos padrões dos constituintes linguísticos, promover todos os deslocamentos possíveis a fim de fazer um texto rebuscado, a fim de fazer um texto erudito, a fim de fazer um texto conforme o padrão da língua portuguesa. E eu já te adianto que o hino nacional, ele tem essa inversão. Professor, então como que é a ordem direta do hino nacional? Veja comigo a tela. O hino nacional, nesse primeiro verso, tem como ordem direta essa estrutura aqui. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Perceba comigo, pessoal, que na inversão sintática do hino nacional, ele não só inverte sujeito, verbo e complemento, mas ele faz inversões dentro do sujeito e ele faz inversões dentro do complemento. Tudo bem? Ele promove inversões até dentro das estruturas menores, sujeito e complemento. Acompanhe comigo, por favor. Meu verbo é o verbo ouviram. Quem ouviram foram as margens plácidas do Ipiranga. Esse daqui é o meu sujeito. E quem ouve, ouve algo. Ouve o quê? O brado retumbante de um povo heróico, que é o meu objeto direto. Essa é a estrutura pensando na ordem direta da construção do hino nacional. Tudo bem? Cujo núcleo do sujeito? O núcleo é a palavra margens e o núcleo do objeto direto é a palavra brado. Lembra-se de que eu te falei do seguinte? Ali eu tinha preposições, mas por quê? Porque eu tenho a inversão de do Ipiranga para antes do núcleo do sujeito. Eu tenho a inversão de um povo heróico para antes da palavra brado. Mas são inversões sintáticas permitidas pela estrutura de constituintes da própria gramática da língua portuguesa. Torna o texto mais rebuscado, torna o texto mais lapidado, ou em outras palavras, torna o texto mais parnasiano. Se eu for continuar a análise sintática desse meu trecho, ainda vejo o seguinte, que ligado à palavra margens eu tenho esse as, ligado à palavra margens eu tenho a palavra plácidas, e ligado à palavra margens eu tenho a palavra Ipiranga. Todas elas remetem ao termo margens, e todas são classificadas gramaticalmente como adjuntos adnominais. Todas são classificadas como adjuntos adnominais do termo margens, do substantivo margens. De maneira semelhante, aqui eu tenho ligado à palavra brado este o, eu tenho o retumbante e eu tenho o de um povo heróico. Tudo bem? Tudo isso aqui, adjunto adnominal da língua portuguesa. Adjunto adnominal da língua portuguesa. Adjunto adnominal da língua portuguesa. Ou seja, a estrutura do hino nacional não é uma estrutura gramatical complexa. É um sujeito, verbo, complemento, em que dentro do sujeito e dentro do objeto eu tenho ali presente adjuntos adnominais. Não é a estrutura mais absurda da gramática da língua portuguesa. Mas as inversões é que trazem essa leitura. Mas aí vem um detalhe. Professor, como é que você me afirma que as margens, primeiro, é sujeito? E segundo, como é que você me afirma que margens ouviram? Meus amigos, veja para mim, por favor. Primeiro ponto. Veja que entre o termo margens e o termo ouviram
Eu tenho a chamada concordância verbal. Concordância verbal. Tudo bem? Pois eu tenho o núcleo do sujeito. E é por isso, pessoal, que é incorreto você afirmar para mim que o sujeito desse verbo é indeterminado. Porque esse às margens está sem crase. Se ele está sem crase, ele não está aqui para indicar o lugar, tudo bem? Ele está aqui para indicar quem ouviu. E por isso, como está sem crase, se eu digo que o sujeito é indeterminado, eu vou te perguntar, o que eu vou fazer com as margens do Ipiranga? Eu só poderia fazer a leitura de um sujeito indeterminado se esse as margens estivesse com a presença do acento grave, que isso o impediria de ser sujeito. Por isso que a crase, muitas vezes, na língua portuguesa, ela é empregada ou deixa de ser empregada por razões de clareza, para que o texto se torne claro. Mas eu ainda quero dizer mais a você. Como é que, professor, você me afirma que margens ouviram? É aí, meus amigos, que entra um pouco mais acerca das figuras de linguagem. De linguagem. A primeira figura de linguagem que eu evidenciei com você aqui era o hipérbato à presença das mudanças sintáticas, as inversões sintáticas. A segunda figura de linguagem que eu vou te apresentar, que está aqui no seu texto, é a chamada prosopopeia. Prosopopeia, também conhecida como personificação. Beleza? É uma prosopopeia, também conhecida como personificação. O que significa fazer uma prosopopeia? Atribuir características humanas a seres não humanos. O exemplo mais claro de uma prosopopeia é aquela música do Roberto Carlos, né? Eu cheguei em frente ao portão, o meu cachorro me sorriu latindo. Perceba que ele fala o meu cachorro me sorriu latindo. O cachorro não sorri. Eu estou então atribuindo características humanas a um ser não humano. O nome disso prosopopeia. É a primeira figura de linguagem nesse núcleo margens. Porque margens não ouvem, mas eu atribuí às margens a propriedade de ouvir. Melhor dizendo, eu atribuí às margens a característica da audição, que é uma característica humana. Por isso eu pratiquei uma prosopopeia. Mas, professor, por que eu falo que as margens ouviram? Qual que é a finalidade disso no hino nacional? E aí que entra a segunda figura de linguagem ligada ao núcleo margens, que é 3, a chamada metonímia. Metonímia. O que significa metonímia em termos literais? Troca de nome. Tudo bem? A metonímia ela ocorre quando eu emprego um nome no lugar de outro. Só que eu só posso empregar um nome no lugar de outro com essa ideia aqui, ó, por assimilação. Tudo bem? Eu só posso empregar um nome no lugar de outro por referência. Tudo bem? Quando eu afirmo para você coisas do tipo, eu digo assim, ontem eu li Fábio de Mello. Quando eu falo ontem eu li Fábio de Mello, eu estou afirmando nessa frase não de que eu li a pessoa Fábio de Mello, mas eu usei uma referência, uma assimilação. Padre Fábio de Mello escreve obras literárias, escreve livros, e eu li os livros de Fábio de Mello. Mas nada me impede que eu afirme o seguinte, li Fábio de Mello e eu vou ser prontamente entendido. Pessoal, eu uso um termo no lugar do outro. Usei Fábio de Mello no lugar do livro. Mas eu fiz essa substituição porque eu tenho assimilação, eu tenho que o livro faz referência ao Fábio de Mello e o Fábio de Mello faz referência ao livro. Tudo bem? Aqui, pessoal, quando ele coloca no texto as margens plásticas do Ipiranga, ele usa o termo margens para fazer referência às pessoas que estavam, as pessoas que estavam à margem do rio Ipiranga, do Ipiranga. Ou seja, ele fez o uso do lugar, as margens ouviram,
Só que na verdade não foram as margens que ouviram, mas sim as pessoas que estavam ali, às margens do Ipiranga, e que ouviram o brado retumbante de um povo heróico, o grito retumbante de um povo heróico, tudo bem? Ou seja, no meu texto eu tenho a metonímia por quê? Porque em vez de usar as pessoas que estavam às margens do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, eu digo o seguinte, as margens ouviram. As margens fazendo referência a essas pessoas que estavam localizadas na margem no momento em que houve o grito da independência. Por esse motivo, meus amigos, eu tenho mais uma figura de linguagem aqui, a metonímia, que é uma troca de nome por assimilação ou por referência. Ou seja, só no primeiro verso do hino nacional, nós conseguimos observar a presença de crase, que ali já tem uma polêmica, porque a presença dessa crase tornaria o sujeito indeterminado. A ausência da crase torna o sujeito simples, com núcleo margens, conforme acabei de te mostrar. Além de apreciar a questão da crase, nós temos ainda 3 figuras de linguagem. Percebemos a presença de um hipérbato, as inversões sintáticas. Percebemos também a presença de uma prosopopeia, ou personificação, que atribui características humanas a algo que não era humano. E ainda temos uma figura de linguagem chamada de metonímia, que é a troca de nome por assimilação ou referência. Ou seja, se você observar comigo, o hino nacional no seu primeiro verso já nos oferece diversas análises para a língua portuguesa. E aí você me pergunta, professor, e o resto do hino nacional? O resto do hino nacional é uma grande escola de gramática. Volta comigo, por favor, na tela. Eu quero que você se lembre de tudo isso, pessoal, pois aqui discutimos concordância, discutimos figuras de linguagem, discutimos crase, discutimos as locuções femininas, discutimos diversos aspectos em um único verso. Agora você entendeu um pouquinho de como vai ser o nosso Na Ponta da Língua. Sentiu o nível, não é verdade? Vamos aqui falar de tudo aquilo que possa envolver a língua portuguesa. O nosso programa, como eu apresentei para você, ele vai ser feito de maneiras variadas. Hoje, escolhi um trecho do hino nacional para fazer uma análise gramatical. No próximo programa, poderemos ter música. No próximo programa, poderemos ter entrevistas. No próximo programa, poderemos ter simulados de língua portuguesa. No próximo programa, poderemos ter esclarecimento de dúvidas daqueles que me acompanham aqui, na ponta da língua. Tudo bem? Nosso programa, ele terá diversos assuntos de língua portuguesa. E você, claro, vai ser o maior beneficiário de tudo isso, pois é um programa gratuito que tem por finalidade propagar a língua portuguesa em sua melhor forma, em sua melhor excelência. Era um sonho meu e estou novamente realizando esta oportunidade de promover gratuitamente o ensino de língua portuguesa. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, encerro com vocês o primeiro episódio daqui, no Da Ponta da Língua. Não se esqueça de deixar seus comentários e suas dúvidas aqui abaixo, de curtir o nosso vídeo e de compartilhar com os seus amigos. Vamos propagar o ensino de língua portuguesa, pois a educação vai salvar todo o nosso país. Um grande beijo, meus amigos! Até a próxima!